Sejam muito bem-vindas. Eu sou Carol Campos, a terapeuta que desenrola a mente, a doula que balança os bebês e a apresentadora que não perde uma piada. Está no ar o Humor e Hormônios. E para iniciar o nosso podcast, hoje nós vamos falar sobre o início e o fim da vida. E a nossa convidada de hoje é a incrível Amanda Tupiná, que é psicóloga com uma bagagem que impressiona. Formada pela Universidade Estadual de Maringá, ela acumula 11 anos de muita experiência em psicologia hospitalar, com especialização em neuropsicologia e cuidados paliativos. Já atendeu pacientes renais crônicos por 9 anos e hoje se dedica exclusivamente ao atendimento clínico e treinamentos com foco em doenças graves. Uau, que legal! Luto e autocuidado. Porque quem cuida da morte sabe melhor que ninguém como é valorizar a vida, né? Amanda também é doula da morte desde 2021 e criadora do podcast Café com Vida. Basicamente, se tem alguém que sabe transformar conversas difíceis, estamos aqui com ela, né? Com a Amanda. E, Amanda, eu vi que você tá com uma bebezinha aí, né? Uhum. Nesse útero sagrado. Como que pra você tanto tempo lidando com luto, lidando com essa fase, né? Da vida. Como que é agora olhando e vivenciando essa experiência de uma vida sendo gerada? Como que fica para você a questão da morte hoje? Primeiro, muito obrigada pelo convite, Carol. É um prazer estar aqui com você hoje. E fico muito honrada de estar participando dessa conversa, né, entre nascimento, morte e passando aí por esse percurso da vida. Estou grávida, né, carrego aqui dentro do meu ventre a Laura. E é um misto de muitas emoções, né? Essa fase que eu estou vivendo agora. Até porque, como você mesma disse, né? Eu tenho uma caminhada aí de longos anos dedicada a doenças graves, a luto, ao sofrimento realmente do ser humano, né? E agora estou vivendo uma das melhores fases da minha vida. Foi um sonho, né? Essa gestação. Mas também muito consciente de muitas coisas. Não é a minha primeira gestação, essa é a minha segunda gestação. Eu passei por uma perda gestacional no final de 2022, né? Então foi tudo muito complicado, tudo muito difícil, né? Então gerar uma vida agora está sendo ressignificar para mim muitas coisas, né? Mas sem esquecer de toda essa história, né, desses lutos que a gente passa durante a vida, os lutos reais, os lutos simbólicos, né, e hoje tentando focar mais nessa outra parte, nessa parte do nascimento, de alegria, de vida, mas levando também junto comigo essa minha história. Uau, não. Hoje o programa vai estar. Antes da gente, né, começar realmente, eu quero agradecer a Performance Pilates, porque fortalecer o abdômen, né, minha gente, é fundamental, principalmente para o parto e também para a vida, né? Porque, vamos falar, quem nunca morreu de rir em umas posições ali, né, do Pilates? E caramba, por essa eu não esperava, né? Já vivenciou ali de perto, né? A gente estava falando um pouquinho antes de começar, sim, né? O programa sobre justamente esse lugar que ninguém fala. Esse lugar de silêncio, de né? silêncio e sobre aborto, sobre, né, a perda mesmo do bebê. E como está sendo isso dentro da sua mente agora, né? Lidando, ainda vem um pouquinho do passado ou tá lidando super bem nesse momento? Eu falo que esse tipo de perda, né, Carol, ela não tem como ser superada, né? Ela não tem como ser encerrada na nossa vida. Então, faz parte da nossa história, é algo que a gente carrega para sempre. E eu acho saudável ser dessa forma, né? Muitas pessoas, principalmente como aconteceu comigo, que foi no começo da gestação, né, bem nas primeiras semanas, essa perda, muitas pessoas tendem a não falar sobre isso, né, a silenciar essa dor, tem vezes que nem compartilhar, e
E isso é muito ruim, né? Eu aprendi na minha caminhada a importância sobre falar sobre as partes difíceis também. Mesmo que doa, mas o quanto que isso é fundamental para que a gente consiga continuar a nossa vida. Então, poder ter encontrado espaço para falar sobre isso na minha própria história foi muito importante. E hoje eu carrego essa história comigo. Eu falo que eu ressignifico os meus mortos, né? Eu ressignifico as minhas mortes. E o meu primeiro filho, ele foi o Pedro, né? Agora eu estou esperando a Laura. Eu carrego ele para onde eu vou, né? Então, assim, eu acho que essa consciência, né, dessa proximidade que a gente tem com a morte, ela é muito saudável, apesar de não ser tão fácil, né? Mas eu acho que viver é isso, né? Viver também dói. Viver não é só momentos de alegrias. Então, hoje eu carrego a minha filha, consciente dessa minha história, e eu acho que isso me fez crescer muito, né? Isso me ajuda muito em toda essa minha caminhada, essa consciência de tudo isso, né? E essa proximidade realmente que a gente tem com as dores, com o luto, com a morte. E embora esteja começando assim, né? Pá! Nesse programa já começou, né? De trás para frente. É um ponto muito importante a gente falar, porque o parto em si, a gestação, ela é muito romantizada. Ali dentro do consultório, não como doula, mas como terapeuta, que eu já tenho gestantes já há um bom tempo, tanto com a terapia corporal, quanto, né, com a escuta, com o acolhimento, muitas vêm com os medos, será que eu vou ser uma boa mãe? Vem com essa questão, e agora? Quem sou eu nesse momento? Porque quem era essa pessoa, né, essa mulher antes, essa transformação que eu estou vivendo? Então, vem essas ideias de que o ciclo não se muda, ou que vai um em cima do outro, assim, fica uma coisa confusa, eu observo, e vem muito medo com isso. E principalmente em questão do parto ali, a gente estava falando ali um pouquinho, você continuo falando agora um pouco, que não preparam as mães. Então, assim, eu acho que o papel como doula do nascimento não é só preparar a mulher ali para esse momento tão lindo e tão bonito, mas a doula também está preparada para lidar com uma eventualidade dessa. Sim. Né? E como acolher essas mães, como acolher essa família. Eu percebo também, assim, essa falta de olhar para si, assim, essa falta de preparo de muitas mulheres quando elas decidem, né, tô falando de uma decisão realmente, engravidar, porque eu acho que a gente vem de uma questão cultural muito grande, onde a mulher, ela precisa, né, estudar, casar, ter filhos, como se fosse algo meio que assim, faz parte do roteiro da mulher, né? Senão ela não é suficiente. E então muitas mulheres, elas acabam, assim, engravidando, eu acho que sem pensar na dimensão que é isso, né? Porque é uma vida que vai depender de você durante muito tempo, né? Então, primeiro eu acho que falta essa consciência, né, do que significa gestar, do que significa ter um filho, né? E não só, ai, que legal, eu agora sou mãe, né, me sinto mais completa e realizada. Não, mas eu acho que essa consciência da responsabilidade que isso traz, e de todo esse preparo durante a gestação. Daí eu acho que entra muita questão da equipe interdisciplinar, né, assim, tem vários papéis aí dentro para fortalecer essa mulher, esse homem, ou, né, essas mulheres, independente de quem for esses pais, para esse momento, né? Porque é um amontoado de lutos, né, durante essa gestação, lutos simbólicos que a gente diz, né? Muita coisa muda e não volta a ser como antes, né? Então, falta, eu acho que um preparo de muitas mulheres, de muitos homens, de muitos profissionais, assim, em relação a todas essas mudanças, né? Eu acho que isso até influencia, assim, diretamente a questão do adoecimento dessas mulheres pós-parto, né, no puerpério. A questão do baby blues, alguns casos mais graves de depressão pós-parto. E como isso não é levado a sério, né? Essa questão do puerpério. Frescura. São os hormônios.
né? São os hormônios e essa mulher, ela fica desassistida. Uhum. É justamente esse lugar que me levou aí pra doula, né? De realmente acolher, olhando ali todas as frustrações, todos os medos que elas estavam trazendo, mas eu falei, gente, e o depois, né? Eu tive uma experiência na terapia corporal e que eu vi o meu nascimento. Aí eu falei, gente, assim, virou uma chave total. Aí eu fiquei, como será que foi para minha mãe? Hoje ela não tá aqui para eu perguntar, né? Mas como que foi? Então, começou a vir muitas essas questões, né? Estudando um pouquinho mais sobre o trauma, a gente vê que o trauma se inicia ali no início da vida, né? E quantas coisas não estão envolvidas, né? E o que você poderia nomear dentro desse luto, dentro dos ciclos, né? O que seriam os pequenos lutos? Porque a gente só pensa na morte. Na morte concreta, concreta, né? É. Não, mas tem... Durante a gestação, você diz assim, né? Durante a gestação, talvez o puerpério... Vamos falar no geral, assim, né? Sim. Num todo. Eu acho que muitos, né? O papel social da mulher, né? A questão do corpo, né? Tudo isso pode parecer pequenas coisas e coisas naturais, mas são coisas que influenciam diretamente no emocional dessas mulheres, né? Então, a vida dela passa a não ser mais igual, né? Depois desse filho, porque mesmo que ela tenha uma rede de apoio importante ali, tem uma criança que depende dela, né? Se ela puder amamentar, que depende do corpo dela para ser nutrido. Então, essas mulheres, mesmo que seja um momento mágico, um momento bonito, um momento de amor, um momento de transformação, né, de alegria, também dói, né? Porque passar por uma transformação, mesmo que seja para uma transformação boa, para uma evolução, é difícil, né? A gente sair, essa travessia, né, que essa mulher passa, que esse pai passa, que essa família passa, ela gera muitas questões dentro, né, do emocional aí dessa família. E isso a gente pode considerar pequenos lutos, né? O que você deixa de ser, o que você deixa para trás. Então, mesmo que você fale assim, nossa, eu não sabia, eu não imaginava o que era felicidade, né, até viver esse momento, isso tudo. Mesmo assim, tem a questão, né? Tudo vai mudar, né? Você não vai mais poder ter aquele seu papel social que você tinha antes, a questão do trabalho influencia, né? Você fica afastada ali, muitas vezes os amigos também se afastam e etc, etc. Então, são vários pequenos lutos vivenciados e que essas mulheres, muitas vezes, não encontram espaço de fala, né? E daí, se a gente comparar mulher-homem, né? O homem, ele volta na vida dele como era antes, muito rápido. Claro, não como era antes, mas muito parecido, né? E isso gera uma sensação de falta de empatia, né? Sim, eu observo isso. Empatia é uma coisa muito perigosa, acho que para começar, né? Porque a gente acha que sabe o que é empatia, mas a gente não sabe. Porque a gente fala assim, eu estou me colocando no lugar daquela pessoa. É impossível você se colocar no lugar daquela pessoa, mesmo que você tenha passado por situação muito semelhante à dela. Então, assim, uma das piores frases que a gente pode falar para uma mulher eu sei o que você está passando, porque você não sabe, mesmo que você tenha vivido algo parecido, né? Então, o que você pode fazer por ela é ouvi-la, né? Escutá-la com atenção e ver, assim, deixar com que ela fale o que ela está sentindo. Então, a gente acha que tem empatia pelo outro, mas, na verdade, a nossa empatia é carregada de muito julgamento. Se eu fosse ela, eu faria assim. Se eu fosse ela, eu não deixava. Né? Então, tem puro julgamento e pouca empatia. Né? Que seria realmente se colocar no lugar do outro, que é impossível. Impossível. Eu tô começando a estudar sobre a comunicação não violenta. Sim. Gente, eu não tava na cara de mim com luva de pelica, eu falo. Porque, assim, quantas falas que a gente tenta, mesmo assim, tendo o maior cuidado, ainda soa como julgamento, né? Machuca muito. Machuca. Eu acho que, assim, comunicação deveria ser uma matéria básica na escola, né? Porque a gente não sabe se comunicar.
A gente não sabe se comunicar, e comunicar coisas difíceis, então, pior ainda. Pior ainda. Né? Sempre vai assim, virando as costas. Quer ver uma conversa entre casal, um vira as costas e vai pra lá. Evita, né? Evita o tempo inteiro. E daí é claro que esse problema ele vai aumentando. Né? Então, a questão de você, ao acolher essa mulher, né, nesse momento do puerpério, ou da gestação, ou ali do puerpério, é uma questão muito, assim, muito difícil, né? Porque essa mulher, muitas vezes, ela não é compreendida. Né? Então, gera muitas questões. E esse luto, né, igual você falou ali há pouco, são pequenas coisas que não vai conseguindo é um desapego, né? E o quanto também dentro da nossa cultura, né, a gente não aprendeu a importância do desapego. Sim. E não tem a consciência desse desapego, né? Igual o corpo. Tanto que a gente vê assim que, claro, o exercício físico ele é fundamental, ele precisa, isso para uma forma geral, né, para prevenção da saúde, mas o quanto também não está respeitando tanto o corpo, assim, o tempo, principalmente na gestação, né? Claro que uma mulher grávida não é uma mulher doente, ela pode fazer qualquer atividade, pode fazer o que sentir, o que desejar. Mas também não é o momento normal da vida dela. Exato, requer um pouco mais de paciência, um pouco mais de compaixão consigo, né? Sim, um pouco mais de calma, um pouco mais de abraço, um pouco mais de tudo. De assim, tudo. Né? E a gente percebe que isso não existe. Eu acho que essa questão do corpo também entra muito naquilo que eu comentei, né? Dessa questão cultural, assim, que eu tinha comentado, né? De casar, ter filhos, daí ter mais né? E você ter uma vida ali perfeita, né? E a questão do corpo também, a gente tem hoje em dia uma questão muito forte de padrão de beleza, né? De corpo e um julgamento muito grande. Nossa, o corpo ainda continua assim, nossa, que descuido, né? Nossa, que relaxo. E isso pesa muito, mesmo que a mulher ela não se importe com isso, essas palavras elas entram, né? E elas acabam afetando de alguma forma. Então ela precisa estar muito bem amparada, muito bem cuidada e muito segura de si, né, para não deixar se contaminar por isso e ter esse cuidado no corpo dela, né? É um processo, né? A gente passa aí 9 meses com esse crescimento, né, da barriga e mudanças corporais no seio, cabelo e tudo, né? Corpo em si, assim, em geral, e daí a hora que nasce a criança a gente já quer voltar ao que era antes. Igual, né? Nem sei o nome dela, que é casada com... Ai, gente, como que é o nome dela? Qual? Ai, é G, tô com ela. Nossa, virou o maior bafafá, que ela saiu, ela já era, acho que era o 3º filho, saiu da maternidade reta. Chapada. É claro que tem mulheres toda que tem um feita biotipo, ali, né, que tem essa facilidade, mas a maioria não. Então você olha para aquilo e a internet ela é muito cruel, né? Você não só a internet, mas você olha quando a pessoa mostra a vida dela, ela vai mostrar o que ela quer mostrar. Ela escolhe o que ela quer mostrar. E geralmente ela mostra uma parte bonita. Ela não mostra a parte que não é tão bonita. Então você olha para aquilo e você fala assim, nossa, eu não consegui isso ainda. E você se sente mal, se sente frustrado, você quer comparar, você quer chegar naquele lugar, daí você vai procurar atalhos para isso, né? E na verdade tem muita coisa irreal ali que a gente vê, né? Muita maquiagem. Sim. Aproveitando que a gente está falando sobre o corpo, quero falar com vocês sobre a urofísio. Conhece? Tá fazendo com ela? Ou não? Com a Maíra. Desde a Maíra, o comecinho. Ah lá, que belezinha. Isso mesmo. Porque, assim, é importante a gente fazer essa preparação do corpo, né? Sim. Tá ali. E acho que a fisioterapia pélvica, ela não é só para o momento da gestação, mas para todo o longo da vida, né? Para várias fases da vida. Porque falar sobre ali o parto, gente, a fisionomia do parto é muito lindo, né? Então, o corpo todo trabalhando. Então, quanto mais a gente traz essa memória para o corpo, vai facilitar ali na hora do nascimento. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Maíra, um trabalho maravilhoso, já acessa aí no QR Code.
E eu vi uma entrevista que vocês fizeram no Café com Vida com uma médica que é sexóloga. E eu achei um ponto muito interessante que ela falou. Eu aprendi na dolagem que a melhor forma de liberar a ocitocina é com o sexo, né? E esse é um ponto que eu observo em algumas gestantes, que meu corpo está mudando, não estou ficando mais desejável, o que será? Começa aquelas paranoias, né? E o que você absorveu um pouquinho dessa conversa com ela? Como que você vê isso hoje, de outra forma? Aí entra a questão das conversas, né? A necessidade das conversas, porque muitas coisas são desconhecidas nesse mundo, né? Então, eu acho que é muito importante a confiança entre, né, esse casal ou, né, essa mulher com o profissional que está atendendo e poder perguntar, né, o que pode, o que não pode, né, para que a gente se sinta seguro, porque é um momento de muita insegurança, como é um momento é uma coisa desconhecida, né, principalmente numa primeira gestação. Então, você não sabe o que pode e o que não pode. Então, essa abertura, essa confiança com o profissional que está te atendendo é muito importante para que você saiba o que pode e o que não pode. A partir do momento que você sabe que aquilo é saudável, que aquilo, né, não tem contraindicação, salvo algumas exceções, né, daí entra a questão qual que é a palavra que eu posso usar? Mas, assim, da questão realmente da cumplicidade do casal. Né? Então, em você, se não é só amor que tem que ter ali, né? Eu acho que isso não é um conjunto de coisas, um relacionamento. Então, conversas, me sinto insegura em relação a isso, né? Eu não estou me sentindo tão bonita, e você ser acolhida por essa outra pessoa, porque se você for perceber, é uma mudança corporal, assim, mas é uma coisa muito bonita, né? Eu falo assim, eu olho no espelho, eu gosto do que eu vejo. Né, eu não fico pensando, nossa, né, eu tô gorda. Não tô gorda, eu estou grávida, né? É uma questão assim, eu tô gerando uma vida, então tem uma coisa maravilhosa aqui dentro de mim, uma coisa sagrada, né? Então, algo desejado por nós, e então eu acho que é muito importante essa cumplicidade, né, entre os dois, para que você se sinta segura para isso, né? Porque a questão do sexo na gravidez, ela também é muito importante. Né? Senão, você não pode, assim, se você ficar naquela neura que nada pode e entre outras coisas, o casal ele também acaba se afastando, porque na gestação é difícil, no puerpério vai ser difícil. Mais difícil ainda, né? No puerpério, né? Sim, muito mais difícil. Tem uma vida ali para cuidar, e fora várias outras coisas, né? Essas mudanças, esses lutos que a gente estava comentando. E daí você vai ver esse casal, ele acaba se afastando, porque o sexo ele também faz parte do relacionamento. Faz. E muitas vezes o próprio homem fica inseguro, fica com medo, né? Sim. Eu e o Eurico, nós estamos com um curso que chama meu Deus, eu falo e sempre esqueço. Parto para Homens, que é justamente trazendo esse lugar para o homem. E o que eu observo também, que o homem, ele tem muitos homens que tá ali sendo super companheiro com a sua esposa, com a sua companheira, mas alguns, não sei, viram uma chavinha, ou ela sempre estava ali, né, já, né, naquele pluguinho, ou ali do nada eles mudam, eles ficam com medo, ficam perdidos. Então, eu acho que muito com essa questão ali do feminismo, acabou afastando mais ainda os homens, né? E estudando sobre o trauma, a gente vê o quanto é importante trazer o homem, né, para perto também ali da gestação, ele vivenciar aquilo, até para quê? Para poder dar mais apoio para a mulher e sair desse julgamento, né? Que às vezes o julgamento nem é do homem, mas que vem da mãe, que vem da tia, que vem de fulana, né? Então, preparando esse casal, né, para esse momento que é esperado, que é bonito, que é fundamental, né? É fundamental. Esse preparo achei ótimo que vocês estão fazendo. Esse preparo do homem é de extrema importância, né? Porque ele não é só um acompanhante, né? Ele faz parte de tudo isso. Então, ele precisa entender o que está acontecendo.
participar das consultas, estudar também sobre isso, né, sobre a maternidade em si, né, sobre o nascimento, sobre as mudanças, sobre as questões difíceis, para que ele consiga compreender o que está acontecendo e poder caminhar junto com essa mulher. E muitas vezes a gente mesmo ignora esse homem, né? Porque Exato. Como a vida dele continua, né, muito parecida com o que era antes, a gente coloca ele realmente só como um acompanhante. E julga, né? Julga. Porque esse homem não me ajuda em casa, que não sei o quê, né? Não, eu vejo muito esse... A gente aprendeu a julgar, né? Sim. Nós estamos condicionados ao julgamento. Então, eu assim... E não precisa procurar só num curso desse, né? Porque justamente as doulas dali da vida, do nascimento, elas estão para quê? Para educar, para trazer esse lugar também de, né, para a família, de melhorar o acolhimento, de evitar os julgamentos e trazer o homem para perto, justamente essa educação, Sim. né, de olha, está acontecendo tal coisa com o corpo da mulher, né, pode acontecer dessa forma. E isso, a educação como um todo, é o que tira a gente dessa ignorância mesmo, né, para a vida. Isso é maravilhoso. E, Amanda, deixa eu mudar um pouquinho o assunto. Eu comentei com você esses dias que eu estava assistindo uma série, né? Sim. Que eu achei muito linda, assim, emocionante. O que você mais vivenciou, assim, de mais triste, mais bonito dentro dessas passagens da morte? Na mesma situação, você diz, em momentos de... Num todo. Olha, foram muitas vivências, assim, sabe? Mas a minha formação em doula da morte, né? Porque eu já vinha de uma formação ali de psicóloga, paliativista, né? De comunicação difícil, e toda uma bagagem, né? Mas eu decidi buscar a formação de doula da morte. Doula, para quem não sabe, é a mulher que serve, a mulher que cuida, né? Na época da pandemia. Então, minha formação foi em 2021, na época que a gente estava no ápice das mortes também. 2020, 2021. Mas você já trabalhava no paliativo, já trabalhava na Santa Casa antes? antes? Estava na Santa Casa, estava trabalhando na linha de frente, dentro da UTI Covid. Mas né? antes do Covid? Antes Você já também. Eu já trabalhava acolhia, na Santa Casa, né? desde 2013. Na verdade, eu estou em hospital desde 2011. É que eu também, lá em Maringá, eu também tive uma experiência de 2 anos dentro de hospital, maternidade, UTIs também. Mas, assim, já vinha com tudo isso, né? Com esse acolhimento, com esse cuidado, com esses pacientes, com essas famílias. Mas, na época da pandemia, a morte ela foi uma protagonista. Então, morria-se pessoas a todo momento. Eu acho que a maioria das pessoas lembram, e muitas pessoas passam por dores até hoje desse momento, de que aqueles boletins que saíam diários, né? Tantas mortes no dia, tantas pessoas, né? Então, assim, eu já estava ali dentro, sem ser como doula, né? Como psicóloga. E eu percebi que não tinha como escapar, né, dessa morte, assim. Eu falo que eu tomei muitas vezes café com a morte ali dentro do hospital, porque era tudo muito solitário, né? E o fato de eu estar ali dentro me impossibilitava de outras coisas, né? Então, eu fui buscar essa formação, que é uma formação que eu falo mais pessoal, mais espiritual, um outro tipo de olhar, né? Um outro tipo de cuidado que não tem nada a ver com a psicologia, né? Para você ser doula, você não precisa ser psicólogo, você não precisa, na verdade, nem ser da área da saúde, né? E eu fui buscar essa formação para me ajudar no que eu estava, né, no que eu estava passando ali dentro. E na época do Covid, eu acompanhei muitas mortes, né, muitas despedidas. Então, eu participava da maioria das intubações, né, da maioria das despedidas por telefone, dos pacientes que estavam dentro da UTI. Uau. E eles iam se despedir por videochamada daquela família, da esposa, dos filhos, né, de uma mãe. Então, muitas vezes a gente sabia que poderia ser a última vez
né? E essas conversas, elas eram mediadas por mim, né? Eu levava esse celular e eu fazia esse contato, e esses pacientes faziam essas despedidas, não se despedindo para sempre, mas muitas vezes sim, né? E nessa caminhada, né, ali dentro, naquele momento, foi muito difícil, teve muita coisa triste, né, porque foram muitas perdas, mas eu presenciei histórias de amor, assim, absurda, assim, sabe, de entrega, de eu espero que você seja feliz mesmo se eu não voltar. Nossa, foram cada histórias assim que fazia você chorar a hora que não ali junto, né, porque muitas vezes a gente precisava ser uma fortaleza ali dentro, mas depois, assim, que me emocionavam muito, assim, sabe, diante de uma possibilidade de nunca mais encontrar as pessoas que você ama, você conseguir, né, libertar aquela pessoa, você conseguir falar sobre amor, você conseguir falar sobre coisas bonitas, assim, foi um momento muito marcante. E eu acho que daí ter essa formação, né, com esse processo de morte, de finitude, foi muito importante para eu conseguir fazer isso bem feito. Assim, porque dentro do curso de doula, a gente aprende sobre as nossas próprias mortes, né? Você falou assim, eu pensei sobre o meu próprio nascimento, né? Lá a gente passa pela nossa própria morte, sobre as nossas próprias despedidas, assim. Então foi algo muito intenso, e eu falo que em alguns lugares a gente só consegue acessar no outro se a gente também já conheceu esse lugar. Não é que você precisa passar por tudo que a outra pessoa passou, mas você precisa conseguir visitar esses lugares para que você entenda minimamente algumas coisas. Não que você daí vai saber o que aquela pessoa está passando, mas você consegue entender algumas coisas. Eu te conheci no hospital há muitos anos, por isso que eu falei antes da pandemia, né? Só que antes de te conhecer, eu perdi minha mãe em 2000 e... Gente, eu nem lembro mais. 2005, eu acredito. E foi a primeira vez que eu atuei como doula da morte, né? Nem sabia que existia esse termo. E assim, claro, não estava preparada para aquele momento. Ninguém nunca tá. Aí, um segundo momento foi a morte do irmão do meu pai. Quando soube do CA dele, eu falei assim, veio uma certeza muito grande, uma certeza que era espiritual. Você tem que estar lá e você vai ser a única a estar lá naquele momento. E no dia da morte dele, tava lotado. Tava muita gente na sala. Passou um minutinho, esvaziou. Nesse tempo que esvaziou, fiquei quietinha com ele. Coloquei uma música bem relaxante, bem calma. Daqui a pouco só vi ele aumentando, né, a frequência. Coloquei a mão nele, né, segurei a mão dele, segurei o ombro. Respirava junto com ele e assim foi. Então, assim, eu já estava preparada para um segundo momento. Claro que eu escolhi a vida depois disso, né? Eu falei, não, chega, né? Que é tanta... eu precisava compreender outros lugares, né? Porque não sei até onde eu lidei total com esse luto. Então, eu precisava também buscar a vida, senão ia ficar sempre naquela, né? E voltando, que eu estava, né... Dei uma breve ali, que estava assistindo, chama Morrendo por Sexo, a série. E ela é uma série que retrata uma mulher com câncer e ela tratou, aí retornou câncer já com metástase. E ela só pensava assim, gente, eu só tive um marido, já não... Por causa do tratamento do câncer, ele nem relava nela, não tinha sexo. E ela tava assim, precisando sentir aquilo, né? E se sentir viva. E assim, meu tempo tá acabando, né? E aí, o que eu fiz? Não fiz nada, não vivi, não conheci outros corpos, né? Não me conheço. A principal foi, não me conheço. Aí veio essa grande sacada, que ela começou a procurar o autoconhecimento. Daí eu pensei, gente, nunca é tarde para o autoconhecimento, né? E o quanto a gente percebe que num processo
de morte, no processo ali, quantas coisas vão se modificando e parece que tudo entra numa frequência muito rápida, né? Vem a necessidade. Porque tem um start, assim, né? E enquanto essa necessidade não vem antes, né? E então vem todo esse processo, aí ela pega... quando já não tem mais jeito, que já tentou todas as formas de tratamento, aí chega uma enfermeira que diz assim, então tá, agora a gente vai falar do processo mais lindo da sua vida. E nisso prepara tanto ela, né, quanto a amiga que estava ali acompanhando todo o tempo, porque depois que ela separou do marido, ela ficou com a amiga, né, e prepara a mãe. Gente, aquilo eu chorava. E daqui a pouco vai escorrer lágrima também. Porque, assim, quanto isso é importante. Quanto é preparar uma filha. Gente, eu nunca tive preparado para perder minha mãe. Sim. Né? Como que vai lidar ali com outra pessoa também naquele momento? Como que vai acolher toda a família? Então, quanto é importante e trazer as fases, né? Olha, vai sentir isso, trazer a consciência daquilo. Eu falo que falar sobre morte é falar sobre vida, né? Muitas vezes a gente passa uma vida toda só indo, sem saber direito para onde está indo, né? Só fazendo o que acha que é certo, o que os outros acham que é certo, sem muita consciência em relação a realmente o que você está fazendo da sua vida. E quando você se depara com uma doença muito grave, com uma possibilidade de morte, né, uma doença que ameaça a vida, você tem uma consciência que o seu tempo está acabando. E isso te traz uma pulsão de vida muito grande. Tipo assim, meu Deus, eu tenho pouco tempo, preciso viver. Né? E daí você vai tentar fazer uma reparação de tudo que você não conseguiu fazer naquele tempo que te resta. Então, muitas pessoas elas começam a viver depois que elas descobrem algum tipo de doença, né? E por isso que eu gosto muito de sempre falar sobre a morte com todos os tipos de pessoas, porque a gente não precisa ter essa consciência só quando a gente está doente ou quando a gente está numa fase de vida, né, numa idade muito avançada. Não, é importante que a gente tenha essa consciência para que a gente viva de verdade a nossa vida, né? E você ser preparada para esses momentos, né? Que o que pode acontecer, porque assim, tá tudo bem, mas de repente pode não estar com qualquer um de nós aqui. Exato, né? É isso que eu ia dizer, ninguém metafórico, né? A gente pensar que vai acabar tanto tempo. Não, gente, né? É aqui, é agora, né? É agora. E pode acontecer com qualquer um de nós, né? Então, a gente ter consciência disso é fundamental para que a gente possa viver de verdade a nossa vida. Então, eu falo que a morte ela é um grande presente. Quando a gente inclui ela na nossa vida, a gente passa a viver nossa vida com mais consciência e com mais cuidado. Então, ela é fundamental. Isso me foi muito importante. Você estava falando da sua caminhada aí com a sua mãe, na questão do cuidado que eu pude ter com o meu pai. Né? Porque o meu pai ele passou por um processo de adoecimento, né? Ele teve um câncer que foi descoberto em 2019, um câncer metastático, grave, né? Muito agressivo, e ter consciência de tudo isso fez com que eu pudesse ajudá-lo, né? Tanto como o meu conhecimento de psicóloga, de paliativista. E depois, ele faleceu no final de 2023, como realmente também doula, né? Eu pude doular a morte dele, né? Ter conversas muito difíceis, ele tinha medo de muitas coisas, então ele perguntava, será que dói? Como será que é? Será que eu vou sair daqui? Então, coisas que muitas vezes eu poderia falar, não, vamos falar sobre isso, né? E lá em 2019, essas conversas difíceis já começaram, né? Quando ele falou, eu não sei o que vai acontecer comigo, eu preciso te falar algumas coisas. Sobre dinheiro, sobre o que eu quero, o que eu não quero, sobre como que vai ser com vocês se eu faltar. E a gente tende a não falar sobre essas coisas, né? E o quanto é importante falar sobre isso, né? Antes da minha mãe, só te interrompendo um pouquinho, antes da minha mãe falecer, antes dela realmente cair, né?
ficar pior, assim, ela chegou em mim e falou assim: precisamos conversar. E o quanto essa conversa que, né, nós tivemos, não existe comparação, mas de certa forma eu observo assim, o quanto isso me fortificou e quanto eu vejo para algumas pessoas que não têm essa oportunidade, o quanto fragiliza. Sim. Né? Não ter tido essa última conversa com meu pai, essa última conversa com a minha mãe. Porque a gente foge dessa conversa, né? A gente tende a falar assim, não, vai ficar tudo bem. E a gente sabe que não tá tudo bem. E provavelmente não fique tudo bem. Então, assim, não fugir dessas conversas pode ser muito bonito também. É lindo. E, assim, eu acho que eu vejo, assim, que nesse momento a pessoa que está doente, ela tem uma clareza surreal. Sim. Transcendente, né? Transcendente. Sim. E muitas vezes ela fica muito solitária, né? Porque a morte assusta e você fala assim, não quero nem ver quem eu amo dessa forma. Então, muitas vezes, as pessoas que estavam visitando passam a visitar menos, né? Porque fala assim, ai, não quero ter uma lembrança boa daquela pessoa, né? E daí essa pessoa, ela fica cada vez mais sozinha. Eu falo que a morte, hoje em dia, no mundo, principalmente a gente falando aqui do Brasil, ela é muito solitária, ela é muito triste, né? E até alguns anos atrás não era dessa forma, né? A morte, ela era mais presente dentro das famílias, né? Morria-se dentro de casa, o velório era dentro de casa, né? Existiam os rituais que hoje em dia a gente está perdendo rituais, né? A gente está se afastando cada vez mais. E essa pessoa que antes morria ali rodeado pela família, das pessoas que amavam, ela está morrendo dentro de uma UTI, dentro de um leito de hospital, com uma pessoa ali, tem vezes que com um cuidador que nem sabe quem é, né, essa pessoa. Então, isso é tudo muito triste. Eu acho que a gente não ter essa consciência de que a morte, né, ela faz parte... A morte, ela não é o contrário da vida, né? Existe o nascimento e existe a morte. E a vida é o que está aqui, né? A vida acompanha tudo isso. Então, assim, a gente pensar que a morte, ela faz parte da vida, ela está dentro da vida, pode fazer com que a gente se aproxime dessa morte e a gente saiba conduzir de uma forma melhor. Porque o que a gente percebe hoje são familiares, esse paciente morrendo sozinho, e quando recebe a notícia, ou que o paciente está piorando, ou que o paciente faleceu, um desespero muito grande, querendo que seja feito de tudo, a qualquer custo. Não, faz isso, faz aquilo, eu quero que tente de tudo. E esse paciente, ele acaba morrendo de uma forma muito cruel, né? Que a gente chama de eutanásia, né? Uma morte aí, um cuidado que é arrastado, né? Que um cuidado talvez fútil, prolongado, né? Para que essa vida seja mantida a qualquer custo. Quando perdemos essa naturalidade, né? De olhar para a vida. Acho que quando a gente brincou de ser Deus. Ser Deus, né? Porque a medicina, a ciência avançou tanto, né? Então, antes morria-se dessa doença, hoje em dia não morre-se mais. Então, a gente acha que tem superpoderes, né? E até mesmo a morte, hoje em dia, ela é vista por muitos médicos como uma frustração, como não é nem frustração a palavra, assim, como se ele tivesse perdido uma batalha. Nossa, né? Muito bom você ter tocado nesse assunto. Então, é assim, nossa, eu falhei. E não é, né? As pessoas vão continuar morrendo. Todo mundo vai continuar morrendo. Né? É como se perdesse a credibilidade, né? Pelo profissional que é. E... Enfim, esqueci. Mas eu acho que quando a gente começou a brincar de ser Deus, a gente perdeu as duas coisas mais importantes dentro dessa naturalidade, que é o nascimento, que vem aí com essa questão de que o corpo da mulher não sabe fazer um parto, que a mulher está doente, então precisa retirar esse bebê, porque, né, não é algo natural. Precisa de uma coisa mecanizada, para quê? Também para questão, né, do dinheiro, né? E da praticidade. Da praticidade.
lógico, né? Porque um parto demora 24 para mais tempo, né? Então, quanto tempo eu tô perdendo aqui? E eu acho que a questão também da dor, né? A gente vive num mundo que a gente não lida com a dor, né? Então, se eu passo por uma coisa difícil, eu finjo que tá tudo bem. Eu não falo sobre aquilo. Né? Então, bola pra frente, vamos sair, vamos substituir o que era, né? Muitas pessoas falam, você perdeu um filho, logo você tem outro. As pessoas não estão preparadas para lidar com o sofrimento, né? E a dor, ela é totalmente necessária. E quando a gente fala de parto, a gente fala de dor também, né? O parto normal ali, ele gera muita dor, mas não quer dizer que essa dor, ela seja sofrimento. Então, a gente foi, assim, aprendeu a não passar por dor. E a dor da morte é sofrimento? Então, não é para ser. E muitas vezes ela acaba sendo pelo fato de ser uma morte muito solitária. Então, eu acho que tanto o nascimento, né, tem um distanciamento disso que é sagrado, né, de todo esse processo de transformação, de tudo isso, quanto a morte em si da pessoa no fim da vida dela, né, que tem essa mecanização de aparelho, de isso, de aquilo, sabe? Então, a gente está se distanciando dos processos naturais da vida. É claro que, muitas vezes, uma cesárea ela é extremamente necessária e ela salva vidas, como o paciente ele ir para uma UTI e receber medidas artificiais também pode ser extremamente necessário. Mas a gente está num mundo onde não podemos sofrer. Em nenhum sentido. Nenhum sentido, né? Isso vai adoecendo mais, vai sofrendo. E a dor, ela pode ser muito bonita também, né? Você passar por essas transformações. Toda transformação gera dor, né? Você sair de uma casca, né? E você crescer, né? Quando você tá ali, seu pé tá crescendo, tá dentro de um sapato apertado, dói. Até o bebê, quando tá saindo, ele sente dor, né? Sim. A gente pensa que não, mas o bebê também sente dor. Gente, vamos encerrando por aqui. Muito obrigada, Amanda, pela tua presença, pela sua fala. E é isso, pessoal. Eu fico à disposição também, se alguém tiver depois alguma dúvida, perguntar na rede social, alguma coisa, fico à disposição. E isso é onde o pessoal te acha, Amanda? Eu sou bem ativa no meu Instagram, que é Amanda Tupiná. É um Instagram tanto... Eu falo que ele é pessoal, profissional, porque não dá muito para separar uma coisa da outra. E também no Café com Vida, né? Mas esse assunto especificamente, se alguém quiser me procurar na minha rede social pessoal, eu fico à disposição. E quem quiser pode deixar um recadinho aí também, que a gente transfere para a Amanda. Muito obrigada a todos. Boa noite. A gente estava, quando na pós... A gente estudou muito sobre os casos de consciência alterada, né? Então, fala-se muito da experiência de quase morte. O que você presenciou já, Amanda? É um assunto que me interessa muito, né? Que sempre me interessou muito. Nessa minha caminhada no hospital, na hemodiálise também. Então, eu sempre tive essa leitura aí por esse assunto, né? E na pandemia, como eu comentei com vocês, eu acompanhei, né, muitos casos complexos, né, pacientes que ficavam inconscientes, sedados, entubados. E depois eu tive uma experiência, né? Eu entrei em contato com muitos desses pacientes que eu acompanhei para entrevistá-los, né, sobre como tinha sido esse momento. E é impressionante, sabe, Carol, porque durante esse tempo de intubação, de sedação, a gente continuava cuidando desse paciente, né, como aquele indivíduo, né, não como um corpo recebendo medicamento, né. Então, como eu estava ali todos os dias, eu colocava música para eles, e a música que eu sabia que para eles fazia sentido, no ouvido, os áudios da família, né, e várias outras coisas. Daí depois eu entrei em contato, né, com alguns, não lembro exatamente quantos, e perguntei, né, se eles lembravam de alguma coisa, como que tinha sido, onde que eles estavam. Onde eles estavam, quem... Sim, e as respostas, elas eram muito parecidas, né, eles estavam num lugar com uma luz,
assim, e daí o interessante disso é que essas músicas que a gente colocava, eles falam assim, não, daí eu escutei a minha esposa, daí eu escutei, e teve uma hora que teve uma banda sertaneja, e era a música que a gente colocava. Ali, e, sabe, lembrava de muitas coisas, até porque a sedação, muitas vezes, ela não deixa o paciente totalmente inconsciente. Isso que eu ia perguntar, ele fica inconsciente, né? A sedação não tira do paciente a possibilidade com que ele possa estar sofrendo. Tem pacientes que continuam sentindo... como se estivesse dormindo. Só que existem estudos que falam que pacientes continuam sofrendo mesmo sedados, principalmente mulheres. Que daí a gente vai olhar para uma questão mais espiritual. Não sei, eu acho que física sofrimento também. Espiritual. Mas é um sofrimento meio assim, o remédio ele não é suficiente para tirar o paciente daquele estado que ele está, assim, sabe? Então, você ter consciência daí, nessa parte emocional, espiritual, pensou, esse paciente ele não conseguia se comunicar, mas ele sentia muitas coisas que estavam acontecendo ali. Os conflitos da equipe, as coisas que aconteciam, né? E você voltar, né, depois pro mundo dos vivos, vamos dizer assim. Alguns casos que eu ouvi, né, de até era um professor meu, se eu não me engano, enfim, mas nessas vivências da vida, né, um contou que realmente ele foi dado como morto, né, ele levou um choque e nesse trajeto até o hospital, de fazer ressuscitação e tal, ele foi acompanhando tudo, Sim. né, e dentro das pesquisas que eu já fiz, porque na psicologia transpessoal a gente estudou muito, falou muito sobre, observa muito em pacientes que sofreram um ataque cardíaco, né, sofreram um infarto ali e que realmente chegaram a morrer e depois Sim. veio para a vida, né? Ele literalmente morre. Esse paciente, quando a gente fala só desses casos que eu estava comentando, um paciente entubado, sedado, não, mas assim, tem pacientes que eles chegam mortos. Então, o coração para e daí, de repente, né, tem a ressuscitação ali, ele volta. Tem um livro que, se eu não estou enganada, é Experiências de Quase Morte, que ele entrevista assim, pessoas que passaram por essas experiências no mundo todo, né, de várias idades, né, desde criança até um idoso, e em várias partes do mundo realmente, e os relatos são muito parecidos. Então, assim, esse paciente ele continua ali, né, principalmente acompanhando, presenciando de certa forma tudo. Imagina o impacto disso, né, a hora que ele volta. Eu acho que ele nunca mais vai ser o mesmo. Qual que foi o relato mais bonito que você já vivenciou? Esses pacientes, geralmente, eles são muito gratos pela oportunidade. Eles veem isso como realmente um renascimento, né? Um segundo nascimento, uma nova oportunidade, né? E eles tendem a valorizar muito a vida e o tempo, porque o nosso tempo é muito curto, né? A gente acha que tem todo o tempo do mundo, né? Eu vou viver até 80, 90 anos, e a gente acha que isso é muita coisa, mas na hora que a gente vê, a vida está correndo muito rápido, né? Então, ter essa consciência, tem vezes que pedir desculpa, né? Pedir perdão, perdoar pessoas, não ligar para coisas tão pequenas. Eu acho que quando você passa por uma coisa muito grande, você passa a perceber que um problema ali que aconteceu não é nada, que te deixa estressado, te deixa chateado, mas aquilo não é tão importante, né, diante da dimensão do que pode acontecer. Então, eu acho que isso é muito bonito também, a gente perceber isso, porque a gente vive uma vida muito estressante, né? E quando você se depara com todos esses tipos de coisa, você passa a perceber que existem coisas maiores. Eu falo que eu consigo levar minha vida de uma maneira muito diferente do que era antes, assim, sabe? Com essa consciência. Eu falo que eu devo isso aos meus pacientes. É claro que teve muitas situações minhas, né, pessoais, que eu passei de momentos difíceis, de perdas, de outras coisas, mas assim, eu agradeço muito aos meus pacientes a oportunidade deles permitirem que eu cuidasse deles, né, tanto deles quanto das famílias, porque isso me transforma enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto ser humano. Tão bom poder olhar
para esse ciclo de uma forma tão diferente, né? De uma forma natural. Natural, sem o apego do medo, né? É lindo. Não é que o medo não vai existir, mas ele não vai te paralisar. Exato, não vai paralisar e não vai deixar você ficar criando situações, né? Que talvez nem vá acontecer, que não exista. Né? Que acho que não tem esse controle, né? O medo, hoje a gente vê que, assim, que o medo, as pessoas estão desenhando muitas questões que não existem. Sim. Fantasiando coisas, né? Acho que a informação, ela salva também, né? Isso que a gente falou da consciência das coisas. Porque quando a gente imagina, a nossa imaginação, ela pode ser muito fértil. Ela pode ir muito além do que realmente é. Então, isso até é uma coisa que a gente trabalha muito com as famílias de pacientes graves, porque muitas famílias falam assim, não conta nada, não a gente, né? Mas fala pro médico ali, não conta nada para ele, porque se ele ficar sabendo, ele vai morrer mais rápido, né? Não, é muito importante que ele tenha consciência disso, porque ele vai perceber que alguma coisa está acontecendo. É exame, é médico, é isso, é aquilo, tem vezes que é uma internação, e se as pessoas não falam realmente o que está acontecendo, ele vai imaginar. E essa imaginação, ela pode ser muito cruel. E a questão do protagonismo de vida, realmente. Esse paciente, essa pessoa, assim, ela ela saber para onde ela vai querer direcionar o tempo que ela tem, se ela tiver pouco tempo. Né? Isso é muito importante. Pensou? Ela sempre teve uma vida ali com autonomia, né? E daí, de repente, ela adoece e ela não pode mais decidir por ela. Né? Mesmo consciente e orientado. Né? Então, a importância dela participar ativamente, dela viver a vida dela até o último dia da vida. Que lindo, tirando essa capa escura, né, que permeia, e poder olhar realmente com essa luz para a morte, é muito lindo. Dá um calorzinho, né, acalenta a gente. Que uau. Obrigada. Obrigada, Eva. Que lindo. Muitas pessoas não falam sobre.